Muito bem, amigos, vamos ao estudo da lição número 12, a lição que fala sobre o grande conflito e sobre os eventos do tempo do fim, eventos finais. Os eventos futuros são muito importantes, têm que ser considerados. O passado se repete no presente e no futuro, para que possamos saber o que acontecerá, Deus nos abre a cortina profética. Por isso, disse um grande escritor, o Leighton Ford, ele escreveu o seguinte: as profecias ocupam aproximadamente 1/4 de toda a Bíblia. E nós temos desconsiderado o que a Bíblia fala a respeito da história futura. Uma parte tremendamente relevante e envolvente da nossa esperança tem sido deixada de lado quando se trata de eventos finais. Quando se estuda os eventos finais, você está falando de uma esperança que vai acontecer e que está nas mãos de Deus. Por isso, o verso da semana está em Provérbios capítulo 22, verso 23. Compra a verdade e não a venda. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Retificando, Provérbios 23, verso 23. A instrução para hoje é que nós temos que seguir a rota mais segura. Temos que dar ouvidos àquilo que Deus nos fala. Quando na sua palavra Deus diz que devemos assim tomar determinada direção, nos precaver contra certas coisas, como estudamos na semana passada, a questão da marca da besta, a questão assim das doutrinas falsificadas, temos que ficar alerta. Não podemos ter nenhuma dúvida em nosso coração. A dúvida dá lugar para que o diabo possa assim fazer o seu trabalho. Numa das parábolas de Martinho Lutero, ele falou que o diabo, numa ocasião, fez uma grande liquidação de todos os instrumentos que o diabo usava para atacar as pessoas. E havia um instrumento que era o mais caro de todos, estava numa vitrine iluminada. Então alguém perguntou para o diabo: o que significa esse instrumento? Ele disse: isso aqui é a cunha da dúvida. Quando eu encontro um cristão que tem uma dúvida sobre alguma passagem bíblica, alguma profecia, alguma doutrina, eu coloco essa cunha bem ali naquela dúvida da vida da pessoa e vou batendo até que eu consigo rachar a vida da pessoa. Então, por isso esse instrumento é o mais caro. Com ela eu destruo qualquer tipo de fé, se a pessoa tem uma dúvida sequer. Por isso é muito importante não termos dúvidas sobre aquilo que Deus quer nos orientar para que possamos chegar a um lugar seguro. Temos que prestar atenção naquilo que Deus está nos dizendo a respeito dos eventos finais. Houve um homem chamado Arquias. Arquias foi um grande governador da Grécia. Ele governou a maioria dos estados da Grécia, mas ele era muito impopular. A tal ponto a sua impopularidade cresceu que o povo resolveu matá-lo. E uma noite em que o complô foi montado para matar Arquias, ele deu uma festa com seus amigos, bebendo vinho, comendo muito. Uma pessoa sabia do complô, escreveu uma carta, chamou um mensageiro e disse: entregue nas mãos do governador, com a máxima urgência, peça que ele leia na hora que você estiver na presença dele. Devido à urgência, o mensageiro foi admitido na presença de Arquias. E Arquias disse: o que você deseja? Disse: governador, eu vim trazer essa carta de um amigo seu. Diz que o senhor deve lê-la imediatamente. O assunto aí dentro é muito sério. Dentro da carta estava escrito que Arquias devia ser morto naquela noite e que ele deveria sair urgente do palácio. Arquias pegou aquela carta, nem abriu. Disse para o mensageiro: é uma coisa séria? É muito séria, senhor. Então ele disse: então é uma coisa séria, espera para amanhã. Eu estou no meio de uma festa. E despediu o mensageiro. Naquela noite, os inimigos de Arquias entraram com toda a fúria no palácio. Mataram Arquias e mataram todos os seus amigos na festa. Fizeram ali um morticínio muito grande. Esse homem é um grande exemplo, estrondoso exemplo, das pessoas que deixam o que é sério para o dia de amanhã. Jesus Cristo nos alertou sobre as questões do tempo do fim. E quando a pessoa deixa para amanhã aquilo que deveria assim servir de preparo hoje, a pessoa está fazendo como esse governador. Jesus alertou seus discípulos sobre a queda de Jerusalém. E disse: quando vocês virem Jerusalém cercada, é tempo de vocês caírem no mundo, sair fora da cidade. E quando o general cercou a cidade de Jerusalém e depois foi embora, os discípulos pegaram as coisas e foram embora. E quem acompanhou se salvou. Quem ficou acabou morrendo. Jesus nos deixou revelações grandiosas a respeito do tempo de fim. Do tempo do fim. É a rota mais segura que devemos seguir. Devemos atender com a maior urgência aquilo que Deus nos orientou, para que não sejamos pegos de surpresa. Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 153, os perigos dos últimos dias estão sobre nós. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós e por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que estão vivendo. Não deixeis
que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam consideradas de pouco valor. Deus nos dá a direção segura, Ele nos guia. 2 jovens estavam subindo uma montanha, guiados por um guia que conhecia a montanha. Quando chegou perto do topo, os 2 jovens se entusiasmaram e correram na frente para chegar no topo, primeiro que todo mundo. Mas a serração estava muito forte e de repente eles se viram perdidos. E começaram a olhar um para o outro, dizendo: cadê o guia? Cadê o nosso guia turístico? Não conseguiram achar o guia. Um desespero tomou conta dos 2 rapazes. Não sabiam voltar. Poderiam ter o perigo de cair em qualquer precipício. De repente, a mão do guia tocou no braço de um deles. Eles deram um suspiro de alívio e conseguiram depois descer a montanha em segurança. Jesus é o nosso guia na serração de dúvida e na serração de grandes problemas que vão surgir nesse mundo. Só um guia seguro que conhece o passado, o presente e o futuro nos guiará em segurança no tempo do fim. Deus nos abençoe. Que o estudo dessa semana seja um alerta para todos nós, possamos então estar atentos àquilo que Deus quer nos avisar. Vamos a esse estudo. Deus abençoe a todos.